como fazer uma boa liderança pessoal? O que isso pode trazer de benefícios para os afazeres ao longo do dia, até do trabalho e na sua profissão? Se você não sabe, você vai conferir agora. Veja aí. Nosso bate-papo dessa tarde vai ser com a mentora de lideranças, a Eliane Gavassi, que vai contar pra gente sobre liderança pessoal. É possível sim você se autoliderar e a gente vai entender tudinho nessa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Nubia. É um prazer estar aqui de novo. A gente que agradece ter você aqui de novo no Ver Mais. E eu quero que você fale pra gente, então, o que é essa liderança pessoal? Então, quando a gente ouve falar de liderança, a gente sempre acredita que é mais fácil a gente pensar na liderança de equipes, né? No líder, no empresário, no gerente. Mas eu penso o seguinte, que para a gente poder liderar outras pessoas e liderar a nossa vida, nós precisamos olhar para nós. E aí entra a questão da liderança pessoal. Então, que nada mais é do que você prestar atenção em você, mais atenção e entender, ter esse entendimento, esse conhecimento de que é possível você mudar coisas na sua vida de uma maneira ativa. Porque quando a gente não pensa na liderança pessoal, muitas vezes a gente vai no automático, entendendo que assim, seguindo as circunstâncias, o meu jeitão é esse mesmo, tal coisa é difícil, mas eu acho que isso não é para mim. Então, é uma visão diferente da vida, né? Quando você pensa assim, mas como seria se eu liderasse o meu comportamento, se eu pensasse um pouquinho mais a respeito das coisas que eu desejo, se eu fizesse planejamentos para alcançar aquilo que eu desejo, se eu tivesse realmente um pensamento, uma mentalidade de que é possível eu atingir aquilo que eu desejo. Então, a liderança pessoal é isso, você fazer um autogerenciamento. Isso só vai acontecer se você souber que é possível e se você realmente prestar atenção em você em todos os seus momentos e desenvolvendo essa autoconsciência. Isso pode ser feito através da sua autopercepção, automaticamente. Tem pessoas que têm mais habilidade com relação a isso. Pode ser com a ajuda de um outro profissional que vai te ensinando a desenvolver essa habilidade. Né? Enfim, buscando conhecimentos, como a gente está falando aqui na entrevista, porque vão te dando esse caminho, né? Essa maneira de você trilhar para você chegar lá. Eu quero que você fale pra gente quais são as maiores dificuldades que as pessoas têm nessa questão de se autoliderar, porque a gente é tão acostumado às vezes a receber ordens dos outros, enfim, e daí quando, peraí, eu tenho que me autoliderar, como que eu vou fazer isso? As dificuldades que tem bastante, né? Eu acredito assim que o principal é persistência. Né? Então, você adquirir isso como um novo hábito, perceber. Muito legal que a Núbia colocou, né? De repente, lá no teu trabalho, você tem um líder. Como que eu me autolidero dentro do meu próprio trabalho se eu tenho alguém me direcionando? É se antecipando, é pensando numa visão mais ampla. O porquê eu faço o que eu faço, para que eu faço o que eu faço. Se colocar um pouco no lugar do líder, qual será que é a expectativa do meu líder com relação ao meu trabalho? Aí você pode se antecipar, você pode fazer mais, você pode ter uma visão mais ampla daquilo dali, né? E olhando também para a tua questão sua, de comportamento, de emoções, como que eu tenho me sentido aqui nesse trabalho, isso está agradável, não está? O que me realiza aqui, o que não me realiza? Olha só, você vai fazendo um gerenciamento, realmente se colocando ativo, e não simplesmente, eu estou num trabalho, eu vou seguindo uma rotina e eu acredito que isso vai me levar a uma promoção, a um resultado, a uma remuneração melhor. Então, ir além disso, né? Buscar realmente a realização pessoal. Então, ter um livre-arbítrio sobre aquela situação. Mas antes de você chegar na sua liderança lá no trabalho, precisa ter realmente a sua liderança pessoal. Eu tenho um slogan, inclusive, como eu trabalho com essas duas linhas, né, a autoliderança e a liderança de equipe, que é o seguinte: lidere primeiro você, depois a sua equipe. Então, você se conhece primeiro, se percebe, entende, né, o que é importante, o que não é, tem clareza, e aí você faz a correlação disso com os resultados profissionais que você deseja, com o relacionamento interpessoal com seus liderados, com as pessoas que convivem com você. E aí você realmente vai ter um resultado mais expressivo. E aí eu comecei esse bloco falando da persistência, né? Que aí é o quê? É um dia após o outro. Porque sabe o que acontece? Onde mais as pessoas acabam caindo é o seguinte: então eu me proponho a fazer algo diferente. Nossa, me entusiasmei lá com a entrevista, deixa eu fazer algo diferente, pensei em algo. Mas muitas vezes não é de primeira que a gente já vai alcançar. E aí o que às vezes a pessoa fala? Mas isso não é para mim mesmo, isso é difícil. Então, fazer essa liderança pessoal, ela é desafiadora, sim. Só que o fruto que você vai ter lá na frente é muito melhor, porque realmente você tem um resultado que você buscou, que faz sentido para você. Então, eu diria que o desafio grande é realmente você permanecer um dia após o outro e você falar o seguinte: bom, hoje não deu, mas se eu mantiver o meu foco, minha busca por esse comportamento, amanhã eu chego um pouquinho mais perto. Depois de amanhã, um pouquinho mais perto. Então, eu vou fazendo um passo de cada vez, micropassos levando ao acerto. E cada vez que você tiver uma dificuldade, ou um erro, ou não alcancei, faz a autoavaliação. O que faltou aqui? Como que eu poderia ter feito para atingir melhor?
como que eu me senti? Será que eu me senti seguro, autoconfiante ou não? Como é que está a minha autoconfiança para eu fazer esse meu gerenciamento? Então, tudo isso vai favorecendo o teu resultado. Agora, imagina se você faz esse tipo de reflexão e vai ajustando o seu comportamento no decorrer do tempo, qual a probabilidade de você ter um ganho gigante com relação a isso, né? Ou deixar as coisas irem no automático, ouvindo, às vezes até ouve, mas eu vou deixar para pensar nisso depois. Então, a gente vê duas maneiras de você encarar a sua vida e você pode escolher qual delas vai me levar para onde eu desejo. E esse para onde, ele é muito particular, né? Não é somente um sucesso financeiro ou uma carreira, é a tua vida. Então, quando eu falo liderança pessoal, é você pensar em todas as áreas da sua vida e você buscar assim, o que eu posso tirar de melhor ali, né? Tem momentos que vão ser altos e baixos, eu preciso focar mais aqui, mais ali. Mas se você tiver a clareza do que faz sentido para você, dos princípios que são importantes com relação a cada fase, é muito gostoso. Porque aí você vai poder tirar o melhor de tudo aquilo. E eu gosto sempre de dizer, e a gente está sempre numa constância de desenvolvimento, né? Porque a gente está sempre olhando para frente. Então, cada vez vai ficando melhor, mais confortável, você vai tendo uma inteligência emocional para lidar com as coisas, uma serenidade, né? Mas você vai buscando sempre coisas que vão fazendo sentido para você. E corrigindo a rota. Corrigindo a rota. Nessa questão de corrigir a rota, já como você tocou no assunto, o que leva as pessoas a desistirem? Assim, às vezes, os erros que elas cometem. Eu comecei a fazer essa autoliderança, mas parei no meio do caminho, desisti. O que faz, assim, as pessoas desistirem disso, os erros que elas cometem? Eu comentei aqui já, né, da questão da dificuldade, às vezes da persistência, mas eu pensei o seguinte também, às vezes pode ser falta de criar artifícios para você se manter. Por quê? Porque a nossa rotina, ela vai tomando nosso tempo, né, então nosso foco. De repente eu trilhei um caminho, quero ir por aqui, mas aí no outro dia eu vou trabalhar, no outro dia acontece uma situação, no outro dia de repente fiquei adoentado, no outro dia precisei atender uma outra situação, eu viajei. E às vezes vão vindo outras coisas que vão tomando lugar daquilo que você tomou a decisão, né? Vamos pensar se de repente você tomou uma decisão de cuidar mais da tua saúde. Então você vai ter que fazer escolhas, de repente, num local que às vezes as pessoas te convidam, que você costuma ir, às vezes não vai fazer sentido, porque vai te atrapalhar. Então, assim, é criar artifícios para que você não esqueça daquilo que você se propôs. É meio doido falar isso, né? Mas como assim, Liane? Se eu me propus, como que eu vou esquecer? Sim, a gente esquece. Quantos compromissos a gente faz na virada do ano? Quando a gente faz aniversário, né, a gente se autoavalia, porque esse ano que vem eu vou ter um ano mais maduro, vou fazer assim, assado. E quanto tempo que isso perdura? Então, acho que esse é um ponto importante. Então, se você tiver como criar artifício para se manter, e um artifício que eu acho que é muito simples e que eu recomendo muito para os meus alunos é o quê? Faz uma questão visual. Coloca na parede, coloca a tua meta. Eu falei das áreas da sua vida, por exemplo, eu tenho. No meu quarto, eu fiz um desenho de uma roda da vida. Se alguém quiser também, depois me procura no Instagram que eu passo. Mas também é bem tranquilo de encontrar no Google, né, chamado Roda da Vida. E você pode ali se autoavaliar. Eu fiz o quê? Eu imprimi, me autoavaliei nessa minha Roda da Vida com pintura, deixei pintadinho e coloquei na minha parede. Por quê? Porque cada vez que eu olho para ela, estou ali no quarto, fazendo qualquer situação, eu olho, eu vou reforçando na minha mente, Eliane, em busca desse equilíbrio em todas as áreas, para a gente não despender demais, às vezes só no trabalho, ou só no lazer, né? Ou até a espiritualidade demais, enfim, você poder ir dosando isso na tua jornada aí de caminho. Então, você criar esses artifícios é importante. Então, por isso que às vezes também você tem um profissional que te apoie, as amizades que também que sejam congruentes com o teu objetivo. Então, você acaba precisando realmente escolher um trilho que vai te levar para onde você quer. Mas tem que ter um motivo forte para isso, né? Você viu que eu falei, de repente você vai ter que deixar de ir em ambientes com pessoas que você gosta porque você está com um objetivo diferente. E aí você vai ter que precisar pesar, né? Ou não, eu vou lá, mas eu consigo gerenciar meu comportamento. Não, mas nesse momento é melhor não. E aí você vai observando e vai trazendo essa liderança pessoal, que nada mais é do que você gerenciar o teu comportamento, mas a partir de um pensamento bem claro, bem estabelecido, né? Porque o que eu penso é o que eu faço. E o que eu faço, de fato, comportamento, é que vai me levar para o resultado. É uma série de coisas, né, Eliane, que a gente tem que ficar atento. E aquela questão, como você comentou, ter persistência, né? Não fazer um dia, depois o outro mal e mal, depois o outro, deixa, esqueci. Aí, de repente, começa o mês, não, esse mês vai. Muito isso acontece, eu vejo assim, as pessoas às vezes começam a praticar atividade física, ou cuidar da dieta, ou cuidar da saúde, como você comentou. Aí, às vezes, faz um pouquinho, depois desiste.
faz de novo, desiste. Não, ter essa autopersistência, essa questão, e eu até quero que você fale pra gente dos benefícios, porque quando a gente fala, a pessoa, opa, peraí que vai trazer isso na minha vida, então peraí que eu tenho que cuidar mais. Os benefícios tanto de curto, médio e longo prazo de essa liderança pessoal. Ó, com a fala da Núbia, eu quero puxar um ponto que eu sempre gosto de ressaltar, que é o tempo. Então, assim, o que vai fazer com que você não alcance? Se você desistir antes. Então, o tempo, ele é muito relativo, vai ser para cada um, para cada objetivo. Então, se você colocar o tempo, assim, eu vou levar o tempo que for necessário, cada resbaladinha que dá ali, como a Núbia comentou, de repente eu não alcancei e tal, você vai entender assim, eu estou em processo, como eu já falei antes, então eu vou me avaliando dentro daquilo dali, mas sempre pensando assim, não pensa assim, porque passou um mês e eu não atingi, passou 2 meses e eu não atingi, nossa, paguei academia, de 30 dias eu fui só 1. Mas de repente você considera isso como o quê? Adaptação da tua rotina, adaptação da atividade que você escolheu. Então, observa isso também, né? Não se coloca, às vezes, num crivo de dizer assim, nossa, me matriculei lá na academia, no exemplo que a Núbia trouxe, e agora eu não estou indo. Mas será que a academia é aquilo que você quer fazer naquele momento? De repente, você se autoavalia e fala assim, não, eu posso fazer uma outra atividade. Então, você vai escolhendo realmente para você conseguir atingir esse objetivo com mais facilidade, né? Não se colocar, às vezes, em crivos ou costumes, às vezes, de outras coisas, né? De outras pessoas, porque fulano faz, eu vou fazer também. Então, você vai se observando. Agora, como benefícios, é gostoso você já ir percebendo os pequenos ganhos com relação a isso, né? E o ganho é o que? É a realização pessoal. De repente você está ali no comecinho, mas olha que delícia você ter um propósito, você acordar com uma motivação, você ter um objetivo a médio e a longo prazo. Então, isso já é uma coisa muito gostosa. Você fala assim, olha, eu estou numa jornada diferente. E aí, quando você começa a colher os primeiros frutos, isso vai te reforçando, né, o fazer, o continuar fazendo. E aí, como eu falei, da clareza, né? O que é esse fruto para você, o que é esse benefício para você. Então, sim, é muito gostoso realmente observar. E aí ter resultados concretos, como eu disse, né? Então, o teu comportamento vai te levar a um resultado. E aí pode ser vamos pensar, uma economia financeira, uma reserva financeira, um investimento. Pode ser um preenchimento emocional, às vezes de um tempo que você dedicou mais com a sua família, com os seus filhos. Pode ser uma saúde que te dê mais condição de realizar mais. Pode ser um sucesso profissional na sua carreira. Pode ser a tua melhoria de gerenciamento emocional, de inteligência emocional, que é maravilhoso, né? Você conseguir gerenciar suas emoções de acordo com os ambientes que você está, com as relações que você está. Então, são ganhos de acordo com aquilo que você vai buscar. Mas é realmente você falar assim, uau, estou fazendo a diferença. E principalmente para mim. Quando você faz para você, você acaba automaticamente refletindo quem está em volta. Você inspira. Pensa numa mãe fazendo esse gerenciamento emocional. Pensa numa empresária, no empresário, no pai, né? Então, independente dos papéis onde você estiver, você vai poder contribuir com as pessoas. E é sempre pensar assim, de repente agora onde eu estou parece que está longe, né? Mas pensa assim, que cada vez que você realizou aquilo, é um passo mais perto. Então, não interessa o tamanho da tua jornada e o tamanho do teu esforço. O que vai interessar é o quê? Você colocar em microações e pensar assim, cada ação que eu fizer vai me colocar mais perto. E assim é interessante que isso também tem a ver assim, com uma intenção que a gente coloca, né? Então, às vezes, esse micropasso que para você parece que não vai representar em nada, então eu vou na academia hoje, o que seria um micropasso? O primeiro dia que eu não vou lá preocupada na minha performance, eu vou me ambientando com o lugar, onde que guarda, sei lá, a bolsinha que eu trouxe, onde que eu consigo encher minha garrafinha, como é que é. Então, eu vou me ambientando, eu vou me permitindo viver aquela atmosfera, afinal, eu não estava lá. Então, são micropassos. De repente, hoje você foi lá, sei lá, você treinou e não sentiu o resultado, porque é o começo. Mas você fala, mas eu fui lá. E no dia seguinte, eu fui lá de novo. De repente, no 4º dia, você pode ir e falar assim, não, mas eu vi uma outra atividade ali. Sabe que eu acho que aquela é mais interessante? Eu posso experimentar também. E aí, se colocando e pensando assim, estou sempre mais pertinho daquilo que eu desejo. E perceba assim que o tempo todo é o quê? Você estar atento àquilo que você está buscando, para que você não se deixe sabotar, né? Porque de repente eu não estou fazendo, mas não é porque eu não estou dedicada, porque às vezes eu não estou também atento o que está gerando aquele momento que eu estou usufruindo daquela situação. E aí eu posso estar sempre recalculando a rota. E essa autossabotagem a gente pode falar que entra na questão das crenças limitantes, que inclusive isso que eu ia te perguntar. Nessa questão de liderança pessoal, as crenças limitantes é uma grande dificuldade ali que impacta bastante, né? Impacta.
Bem legal. E a gente pode conectar isso com aquela frase que eu falei, né? O que eu penso é o que eu faço. Então, de repente, eu quero fazer algo que eu tenho que observar. Por exemplo, assim, às vezes, na minha família, ninguém fez ainda. Eu vou dar um exemplo de uma aluna que ela queria dirigir. E ela trouxe essa dificuldade dela, porque ela falou assim, eu gostaria tanto de dirigir, falou que o marido dela estava tentando ensinar ela e tal, mas ela estava sentindo um bloqueio. Aí eu perguntei para ela, né, eu falei, como é que é na tua família, que outras pessoas que dirigem? Aí ela comentou que a sogra dela falava assim, você quer dirigir por quê? Se o fulano lá, o filho da sogra, dirige, por que você quer dirigir? A sogra não entendia o porquê. Então, quer dizer, a gente já tem uma ideia de criança limitante. Aí ela parou e refletiu que na família dela, do lado com as irmãs e a mãe, também não dirigiam. Então, quer dizer, ela, por mais que existam muitas mulheres dirigindo, dentro do patamar de vida dela, da crença que ela tinha, ela não tinha ali dentro uma crença que realmente permitisse que ela dirigisse. Isso é inconsciente. E aí, quando ela percebeu isso, ela viu a grandiosidade que isso era e pensa, uma pessoa dizendo que não entendia por que ela queria dirigir. E aí ela foi entendendo e foi trabalhando isso para trazer para um lado que fortalecesse ela. Eu posso sim ser a primeira mulher da minha família a dirigir. Então, a crença realmente ela nos sabota. Então, a gente tem que estar muito de olho no nosso pensamento. Por isso que eu comentei, essa semana também teve uma aluna que comentou o seguinte, eu gosto sempre de falar para as pessoas se presentearem, porque a gente não tem esse hábito, né? Se fosse assim, o que agradaria você? E ela escolheu fazer uma sessão de massagem. E aí depois, na outra aula, ela falou que ela se presenteou com essa sessão de massagem, como um prêmio aí pelo processo que ela está fazendo de autoliderança. Só que ela chegou e falou assim para mim que não tinha sido agradável, não tinha sido confortável para ela. E a gente foi entender o que não tinha sido confortável porque ela não tinha gostado da técnica que a pessoa realizou. E está tudo bem, a pessoa é profissional, tem várias pessoas que se conectam a ela, mas a minha cliente não tinha se conectado. Então, quer dizer, aquele presente, no fim, acabou virando um desgaste. Mas tudo bem, ela foi, ela experimentou, ela viu, é uma técnica diferente, ok. Ela vai poder reajustar isso aí para alguma coisa que ela goste. Então, essa é a grande questão. E as crenças, elas vão fazer o quê? Com que você preste atenção. Eu quero ir para a academia, mas o que a minha cabeça fala? Mas isso aí é difícil. Mas tem que ficar passando álcool nos aparelhinhos lá. Mas o horário que você vai ter fila. Você acha que com esses pensamentos, qual a probabilidade do teu faço, da tua ação? E qual a probabilidade do teu resultado? Então, o que você pode pensar? Eu posso ir num outro horário? Né? Eu vou fazer a limpeza do equipamento, ok, mas eu vou ganhar ele limpo também? E o que isso vai resultar para mim no final? Eu vou ter um senso de equipe ali? Como que eu vou sair? Vou me sentir quando eu saio? Geralmente a gente sai muito melhor quando a gente chega. Então eu preciso cuidar desse pensamento para que ele não sabote, né? Porque ele vem como um amiguinho, né? Você vai perder tempo lá. Ele vem como um amigo e aí que você tem que estar ligado. Fala assim, não, mas espera aí, isso aqui vai me aproximar do meu resultado ou não? O que eu penso vai automaticamente resultar no que eu faço. Então, se eu quero mudar o que eu faço, tem que mudar o meu pensamento. E aí que entra, às vezes, eu trocar uma ideia com outra pessoa, ouvir uma reportagem, uma entrevista, ler um livro, conversar com um profissional especializado, que vai te ajudar a perceber esses pensamentos e ajustar para uma nova rota. Porque o que você está pensando hoje é fruto das tuas vivências, das tuas experiências. Então, se você trazer coisas novas, para que você trazer essa permissão para realizar coisas diferentes. A gente só vai fazer aquilo que a nossa mente permite. Inclusive, não alcançar resultados, né? Se eu nunca vivenciei aquilo, como eu dei o exemplo do carro, nunca vivenciei aquilo, nunca vi nenhuma mulher próxima minha dirigindo. Inconscientemente, o que é o padrão? Sentar no banco do caroneiro. Então, de repente, eu nem me ligo que agora eu estou no banco do motorista e isso vai ter um impacto maior. Não, mas se eu já vou preparando a minha cabeça para esse banco do motorista, quando eu estiver lá vai ficar mais confortável. De repente, no primeiro dia eu só vou sentir. No segundo dia eu já começo a andar um pouquinho mais. E no terceiro eu vou indo, até que vai chegar num ponto que vai virar um hábito. Eu gosto de usar um exemplo assim. Quem que já não pegou o carro, às vezes, de alguém para dirigir, por algum motivo, emprestado, ou um carro novo, você está dirigindo e tal. Até o primeiro dia que você está dirigindo começa a chover. Quem que não vai ficar procurando? Onde que está o negócio? Porque às vezes é diferente de um carro para o outro. Para limpar ali, na hora que para ligar o limpa-para... Alguns são até automáticos, né? Sim. Que bom, mas vai procurar o limpa-para-brisa para limpar, né? Então, quer dizer, já é algo diferente. Agora, imagina você querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo para você já resolver e já dar um passo.
Então, precisa cuidar. Então, às vezes, um passinho de cada vez vai te levando realmente aonde você deseja. Com certeza. Então, Eliane, obrigada por essas dicas, viu? De como a gente pode se autoliderar e alcançar muitos benefícios. Obrigadão, viu? Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui. E se às vezes as pessoas, eu tô com essa crença limitante, não tô conseguindo, e enfim, fica se autocobrando, como que elas podem te mandar uma pergunta, te encontrar lá no Instagram? O meu Instagram, Eliane Gavasso, então é GAVASSO.oficial. Vou esperar vocês lá.